aparelhos que eu não falo muito ou quase nunca uso. Quem já fez meu curso ou assistiu alguma aula específica de aparelho em congresso, sempre que chega nesses aparelhos, eu falo que eu uso muito pouco, com pouquíssima frequência. Mas em casos muito específicos, eu acabo tendo que recorrer a eles e eu vou explicar por quê. Os aparelhos que eu quase nunca uso são esses aqui, o Teeth Grinders, que tem o TG Soft e o TG Hard, pode ver que tem o H aqui. E eles são, contando com esse daqui, são os 3 que são unimaxilares. E por que eu quase nunca uso, quase nunca recorro a eles? Justamente por serem unimaxilares, uma vez que, quando eles são bimaxilares, eles têm o objetivo de manter a mandíbula numa posição estática, estabilizada, desencorajar os músculos que são responsáveis pelas parafunções, e com isso a gente já resolve vários problemas que o nosso paciente apresenta. Quando a gente recorre a um aparelho que é unimaxilar, a gente perde a chance de oferecer para ele um tratamento que vai estabilizar a mandíbula, principalmente no caso de ranger de dentes, ou até mesmo no caso de ronco e apneia, que a gente precisa manter essa mandíbula numa posição mais anteriorizada. Lembrando que os demais aparelhos, os aparelhos que são bimaxilares, eles vão manter a mandíbula numa posição avançada, porém nunca além da direção dos incisivos superiores. Eu vou recorrer aqui mais uma vez ao meu modelinho de acrílico. Então, lembrando que a gente sempre, os aparelhos bimaxilares vão desocluir, também vão descomprimir a articulação temporomandibular através dessa desoclusão controlada e manter a mandíbula numa posição onde os incisivos inferiores vão ficar ou na mesma direção dos incisivos superiores ou apenas 1 milímetro para trás, tá? Então, seria mais ou menos isso aqui. Ou ele vai manter aqui na mesma direção, ou 1 milímetro para trás, que é quase de topo na mesma direção, ou a linha P3 vai manter 3 milímetros para trás. Mas isso é para casos específicos. Estou gravando esse vídeo justamente para falar sobre um caso muito onde essa paciente, ela chegou para mim com um caso grave de dor que não se resolve, já passou por muitos profissionais, sempre tratou o dente e nunca tratou disfunção. Olha a importância do cirurgião dentista ter esse conhecimento de tratar não olhar apenas para os dentes e olhar as disfunções, porque são as disfunções que levam o paciente a ter os problemas que a gente considera dentário, como problemas de má oclusão, DTM, bruxismo, apertamento, ronco, apneia. Então, às vezes a gente acha que o problema está ali na localização, está no dente, mas ele está nas disfunções. E imagina que a dona Marli, ela tem mais de 60 anos, ela passou a vida inteira por profissionais, trataram apenas dentes e nunca trataram suas disfunções. E a dona Marli chega pra mim nessas condições aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês a arcada superior extremamente atrésica, pra vocês terem uma noção, o tamanho pequeno é grande pra ela. E já a arcada inferior nessa condição aqui de atresia, porém com uma largura muito estranha, ó. Esse é o caso que eu quero apresentar para vocês, mas não vou nem comentar sobre o formato da arcada dela. O que eu quero falar sobre o caso dela é que ela chegou com um overjet, não precisa ser ortodontista, eu sempre reforço isso. Mas fazer algumas avaliações simples não requer conhecimento de ortodontia. Pegar a medida do overjet, a distância em milímetros da incisal dos inferiores até a incisal dos superiores. Eu gosto muito de usar essa reguinha aqui da Morelli, ela é bem antiga,
tá? Ela é maleável, ela permite com que eu tire essas medidas, assim. Eu ganhei de brinde, não adianta nem perguntar onde eu comprei, porque eu ganhei ela de brinde quando eu fiz ortodontia, tá? Mas aí, o que eu faço? Coloco essa reguinha aqui e tiro a medida aqui por cima. 11 milímetros de overjet. Aí, a gente entra numa questão de segurança, por conta dela tá mais de 60 anos numa configuração, numa disfunção que levou ela para essa configuração de oclusão. Se eu pego essa paciente, tem 11 milímetros de overjet, coloco um aparelho que vai deixar ela ou de topo ou 1 milímetro para trás, vamos colocar um mais conservador de 1 milímetro para trás, ou até mesmo um P3, por exemplo. No caso dela não vai ser possível porque ela tem respiração bucal. Então o P3 ele diminuiria muito a respiração e daria um desconforto. Também é assunto para outra live. Posso gravar uma live falando sobre desconfortos respiratórios e por que muitos pacientes a gente não pode começar com aparelhos com orifícios muito pequenos. Então, a dona Marli, ela veio com dessas condições. E qual que é a recomendação que eu tenho desde que eu entrei no MyoBrace há mais de 10 anos, quase 11 já. Se eu não me engano, eu tô para fazer 11 anos já. Faço questão de comemorar isso, que para mim é uma satisfação enorme. Então, essa paciente, ela chegou para mim nessas condições e a minha recomendação, a recomendação que eu sempre tive foi: além de 6 milímetros, não é indicado fazer esse avanço, tá? Além de 6 milímetros de avanço. Eu, no caso dela, além de 6 milímetros de overjet, no caso dela eu tenho 11, então mais do que passou o limite. Por quê? Às vezes a gente recorre a um abuso de técnica, por exemplo. Eu aprendi esse termo na dentística. É quando a gente sabe que não é indicação de uma resina, mas você acaba confiando ali no sistema adesivo e faz aquela restauração. O abuso de técnica nessas condições seria: eu sei que eu não posso colocar um MyoBrace com mais de 6 milímetros de overjet, mas eu vou tentar. Com crianças dá super certo, sempre deu. Isso eu falo também abertamente nos cursos. Eu já coloquei várias vezes em crianças com overjet com mais de 6 milímetros, elas não relatam como eu tenho de adultos. As crianças não sentem o mesmo desconforto que adulto sente, tá? Então, tudo bem, na minha experiência, nesses quase 11 anos de MyoBrace, colocar, além de 6 milímetros, o aparelho em crianças. Mas, em adulto, eu sempre tive esse cuidado, porque gera muito desconforto. O meu maior abuso de técnica de indicação de MyoBrace, além de 6 milímetros, foram 7 milímetros e ainda assim testando o paciente. Então, falei, olha, a gente chegou em 7 milímetros, quer provar? Quer levar o MyoBrace para casa e ver como se sente? E aí a paciente topou e deu super certo. Então, 7 milímetros adulto deu certo para mim. Eu nunca tentei, além de 7 milímetros em adulto. Porém, a última vez que eu toquei nesse assunto em live, uma colega nossa colocou que já colocou em adulto, se eu não me engano, era também por volta de 60 anos, com 10 milímetros de overjet, e essa paciente não teve nenhum desconforto. Com esse relato, eu falei, quer saber, eu vou testar na dona Marli. E de fato, eu peguei essa paciente aqui e coloquei um aparelho normal, onde vai ficar na direção de topo, ou seja, eu avancei esses 11 milímetros. E a dona Marli nem conseguiu, ela não conseguiu encaixar a arcada inferior no aparelho bimaxilar. Aí que eu recorro ao unimaxilar, mas antes eu tinha aqui no meu estoque também o P3, e aí eu testei a mesma coisa, ela não conseguiu. Então é muito individual. Eu me sinto mais segura em manter essa regra para adultos, já que para crianças eu já sei que é possível. Então, para adultos, para mim ficou mais forte ainda. E aí que eu recorri ao Teeth Grinder, que é o aparelho que raramente eu recomendo, justamente por ele não ser bimaxilar. Ah, Patrícia, mas no caso dela, então, vai ficar
faltando algumas características que o aparelho bimaxilar ele traz de benefício, sim, mas é melhor assim do que nada, tá? Porque essa paciente, ela precisa desocluir a articulação, eu preciso fazer com o aparelho em posição para a gente ver como que ficou o espaço entre a cabeça da mandíbula ou côndilo e a cavidade da articulação. Eu preciso ver como que esse disco se comporta com o aparelho em posição para começar. Não significa, eu começar com esse aparelho não significa que eu vou finalizar com ele ou usar apenas ele até o final do tratamento. Eu tenho muita esperança em relação ao que o protocolo oferece em iniciar com o Teeth Grinder, que ele é unimaxilar. Com o tempo, ela sabe que vai ser um tratamento demorado, está disposta, porque ela nunca, nenhum dentista falou sobre as condições que eu falei para ela, as condições das disfunções que ela tem. Então, eu vou colocar na próxima consulta, esse aqui é que vai ser essa semana, esse é o Teeth Grinder, eu escolhi o soft e não o hard. Ele é termoplástico, então aqui na região interna, ele vai sofrer ele vai amolecer. Eu coloco em posição, coloco em água recém-fervida, coloco em posição na boca do paciente, aguardo ele diminuir a temperatura e a gente assim vai começar o tratamento dela, tá? Então, eu quis falar um pouco sobre esse caso em especial, tanto sobre o overjet quanto sobre as indicações dos aparelhos unimaxilares da linha Maiosa, que é os dois Teeth Grinders, tá? São perguntas que eu recebo geralmente quando eu falo sobre todos os modelos de aparelho. Geralmente esse eu falo, eu não indico tanto, eu não uso tanto, mas sim, tem casos especiais que eles são indicados, é a nossa única saída para ela não ficar sem nenhum tratamento. E aí ela melhorando as condições musculares, as dores dela, a gente vai entrar com exercícios de língua que ajudam a fazer o avanço mandibular, aliás, com todos os exercícios do protocolo de exercícios, e aí, de acordo com a evolução dela, com a melhora das dores, com o relaxamento da musculatura tensa e a tonificação da musculatura flácida, aí a gente começa a mudar o quadro clínico dela e ter mais opções em relação aos usos dos aparelhos MyoBrace, que são mais completos. Então, se ficou alguma dúvida, coloca aqui que eu terei prazer de responder no particular ou debaixo desse vídeo, ou até mesmo gravar um outro vídeo com a sua dúvida, tá? Lembrando que nos cursos avançados tem todos os detalhes de todos os aparelhos, de todas as técnicas, tem muito caso clínico, tem caso clínico dos profissionais que levam, não tem número de caso clínico, tem atendimento lá, tem a mesa clínica de aparelhos que eu falo que é a lojinha. Enfim, tem tudo para tirar todas as dúvidas dos dentistas e iniciar o tratamento de A Z, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Uma ótima semana para todo mundo.